Manautas veio conversar hoje com talvez uma das figuras mais polêmicas da esquerda brasileira, talvez até da política brasileira. É o Rui Costa, o esquerdista mais adorado pelos direitistas. Boa noite, Rui, tudo bem? Boa noite. Rui, eu fiz questão de trazer o Manautas para conversar com você porque você é um político autêntico. Eu não sei nem se eu posso chamar de político porque o pessoal quer ganhar uma eleição ou ele quer mostrar algo para o mundo? Ganhar a eleição não é a nossa prioridade. Para nós seria uma ferramenta. A nossa prioridade é fazer com que o povo brasileiro tenha consciência daquilo que ele precisa. Tá. Nós só acreditamos em mudança se for uma mudança que for feita pela maioria da população. Então não é a revolução não é armada, ela é aclamada. Não, uma revolução vai acabar sendo uma revolução armada porque ela sempre vai encontrar resistência. Mas você não pode pensar num processo armado sem pensar antes que você precisa ter uma camada social com consciência política, que sabe o que é. Senão vira um movimento caótico. O que é esquerda hoje no Brasil? Bom, esquerda, como todos nós sabemos, é um termo muito amplo. É uma generalidade. Né? Tem gente que fala que o Partido Democrata norte-americano é de esquerda. Eu acho meio absurdo isso. Porque, no máximo, você poderia dizer que é um partido com algumas características liberais. A social-democracia e o liberalismo, eles não flertam? E a social-democracia não é algo à esquerda? Sim, mas a social-democracia é um movimento social. Por exemplo, o Partido Trabalhista Britânico. Ele se apoia, em grande medida, na classe trabalhadora britânica. Tá. Ele não é um movimento de grandes empresários. Né? O Partido Social-Democrata Alemão, a mesma coisa. O social-democrata português e espanhol, a mesma coisa. Eles podem ter posições muito conservadoras, mas eles se apoiam numa base social ampla. O Partido Democrata Norte-Americano é um partido de bilionários. E nessa medida que ele não seria um partido de esquerda. O Partido Comunista Chinês também é um partido de bilionários hoje, não é? Isso é um pouco... A situação chinesa é um pouco confusa, né? Há bilionários que apoiam o Partido Comunista Chinês. Não sei se eles são filiados ao partido diretamente. Mas o partido não tem essa origem, né? A partir de agora, perdão. Fica tranquilo. A gente corta. O partido não tem essa origem. Não tem essa origem. Ele é um partido da classe trabalhadora. Mas o Mao não era da classe trabalhadora, o Mao Tse Tung. Era como não. Ele não era filho de fazendeiros? Não, ele era filho de camponeses. E ele, quando ele entra no Partido Comunista, ele é um funcionário de biblioteca de uma universidade. Ele é um trabalhador. Tudo bem, mas ele não teve a formação e a origem de um trabalhador comum. O problema da origem não é suficiente para você definir, né? Qual é a classe social da pessoa. Porque, você veja, eu, por exemplo, eu nasci numa família de classe média alta. Mas à medida que você começa a militar, você abandona isso. Há uma ruptura com esse modo de vida. Né? Você para de perseguir objetivos pessoais, você para de perseguir carreira, você se dedica... Qual foi o estalo que te fez romper com a sua classe, por assim dizer? Olha, eu era muito revoltado com a situação que existia no Brasil na época que eu comecei a despertar para as coisas, né? Que é a década de 1970. Tá, em meio à ditadura militar, perto do fim da ditadura. Não, foi bem no... É que 74 a ditadura começa a acabar, né? Tá, mas eu comecei em 1970. Tá. Eu tinha 10, 11 anos, eu comecei a pensar... Você pegou o AI-5 no auge. Peguei o AI-5 no auge, a repressão política era muito grande. E uma coisa que muita gente não entende, a ditadura ela penetra nos poros da sociedade. Então a escola era insuportável,
Na minha família havia muita gente que apoiava a ditadura, que era insuportável também. Então você vivia numa situação em que você era pressionado de todos os lados. Então eu fui um adolescente muito revoltado mesmo. Né? Por causa desse ambiente. Por causa desse ambiente. Num primeiro momento, essa revolta não era política. Era uma revolta pura e simples. Né? Ali onde eu morava, nessa época, tinha uma turma grande que tinha vários tipos de pessoas, inclusive gente da marginalidade, da criminalidade. Você é natural de qual cidade? Desculpa. São Paulo paulistano. E eu participava aí. A gente se metia aí em briga de rua, né? Conheci tudo quanto foi tipo de gente, ladrão de carro, cafetão, traficante de droga e tal. Conheci toda essa gente. Quase do movimento punk, né? Mais do que movimento punk, era marginalidade mesmo, né? Tá. Conheci muito tipo de gente diferente, uma experiência de vida importante essa. Você chegou à esquerda pelo caminho que o Marx chamaria do looping do proletariado. Eu passei por aí, né? Mas a minha família é uma família de esquerda. Embora seja de classe média alta. Mas é de origem operária. Meu avô, ele é um militante histórico da esquerda brasileira. Ele foi anarquista na época, no começo do século. Ele foi, na verdade, o principal dirigente sindical anarquista da época. Ele foi presidente do Congresso da Confederação Operária Brasileira. Pimenta é espanhol? Não, é português. Mas ele é família brasileira antiga. Tá. Isso aí tem uma história. Posso contar a história toda? Por favor. A família do meu avô era uma família de latifundiários escravagistas da cidade de Campos. A família do seu avô era dona de escravos? Dona de escravos. Inclusive tinha uma personagem que em Campos, se tiver gente de Campos assistindo, eles vão reconhecer, que era chamada de Ana Pimenta. Tá. E ela foi assassinada pelas escravas dela. Porque dizem que ela era uma mulher muito cruel. Foi revolução em casa. Foi. E o movimento abolicionista, quando ela morreu, comprou os instrumentos de tortura da fazenda dela e criou o Museu do Abolicionismo de Campos, que está lá até hoje, com os instrumentos de tortura da fazenda dela. Mas aí tem uma inversão na história, porque alguém na família, eu não consegui até agora detectar, eu pensei que fosse a própria Ana Pimenta, um dos meus ascendentes, se casou com uma escrava. Tá. Então meu avô, ele era praticamente negro. Ele era mulato, digamos assim, tecnicamente falando, mas muito escuro, muito... Pra gente não se perder, a Ana Pimenta, na sua genealógica, vinha a ser algo como uma quinta avó, terceira avó? Isso, quinta, sexta. Tá. Ela morreu em... Você descende dela? Descendo dela. Morreu em 1870. Tá. Aí meu avô, no final do século, uns 20 e tantos anos depois da abolição, a fazenda foi à falência, ele vendeu o que sobrou da fazenda e foi para o Rio de Janeiro, onde foi ser operário gráfico. Aí a família já tinha falido? A família foi totalmente à falência. Tá. Mas como operário gráfico, ele se reergueu um pouquinho. Ele era um operário, ele era linotipista, né? Tá. Você que é do jornalismo deve conhecer essa fase da imprensa, né? Ele era linotipista. Ele ajudou a fundar os sindicatos gráficos do Rio de Janeiro, ele era anarquista. Depois ele veio para São Paulo, onde ele casou com a minha avó, que era paulistana, e ele fundou os sindicatos gráficos de São Paulo. Ele fundou 2 sindicatos, e ele ajudou a fundar a COB, a Confederação Operária Brasileira. Ele foi um dos principais dirigentes da greve de 1917. Mas você falou que seu pai era de classe média alta. Filho de operário se tornava de classe média alta. Ele subiu na vida. Seu pai fez o quê? Meu pai era jornalista. Seu pai era jornalista também e conseguiu... Meu pai era um jornalista conhecido, pelas relações políticas, né? Uhum. Porque meu avô, ele ajudou a fundar o PCB. Tá. Se você pegar aquela foto famosa do PCB, ele é a figura do meio. Ele é um dos 9 fundadores do PCB. E depois ele fundou também o trotskismo brasileiro com Mário Pedrosa. Pois é, mas olha aqui.
A gente estava falando da origem, né? De novo, toda a liderança que você está de esquerda que fundou tudo isso era de origem abastada, no final das contas. Que ficou pobre. Tá, mas era de origem abastada. Originalmente era gente de dinheiro. Aí perderam o dinheiro todo. Ele foi ser operário. Há uma... É um motor da esquerda isso? Tipo, a elite que não consegue mais encontrar lugar no capitalismo migrar para a esquerda? Sem dúvida. Isso aí está no Manifesto Comunista. Marx fala uma pequena parcela da classe dominante, quando entra em crise o sistema, vai passar para o lado das classes oprimidas. Tá, por não conseguir se colocar mais como dominante. Ou porque ele sente que as suas ambições, né, não ambição material, mas ambição de vida, não pode ser satisfeita pelo regime dominante. Agora, seu avô era anarquista. Mas anarquista e comunista, houve uma época aí que não se dava tão bem assim, né? Pois é. Ele rompeu com o anarquismo, aí foi ser comunista. Ele rompeu com o Partido Comunista e foi ser trotskista. Tá. Ele foi cada vez mais para a esquerda. Tá. E depois veio o Estado Novo, ele foi preso, ficou preso acho que 2, 3 anos. Ficou preso na ditadura de Vargas. Ditadura do Vargas. Ele ficou no famoso presídio da Maria Zelina. Falta a esquerda fazer uma crítica ao Vargas, não falta? Porque quando fala de ditadura no Brasil, se referem muito aos militares, mas muito pouco ao Getúlio Vargas. Fala um pouco do Estado Novo, né? Que foi uma ditadura terrível. É que o Vargas é essa personagem, como é que se pode dizer? Que muda, né? Ele parece um alienígena, ele muda politicamente. Ele vai se moldando. Ele não tem forma, ele tá pro momento. Mas é uma característica de um determinado grupo social, isso. A China é isso? Um pouco isso. A China é um pouco isso. Ela vai se moldando pro momento. Porque você tem aí um setor que expressa os interesses da classe dominante local. A Vargas, todo mundo sabe, ele é o pai do nacionalismo brasileiro. Ele é o homem que mais expressou a tendência do país à industrialização. Esse setor, normalmente, ele é politicamente muito fraco, porque ele tem, de um lado, o capital estrangeiro, que é muito forte, e a classe operária, que é muito forte também. Porque a classe operária não é criada só pelo capital nacional. O trabalhador da Volkswagen, o patrão dele é um capital estrangeiro. Sim, é o alemão que veio investir aqui no Brasil. Então, isso significa que a classe operária brasileira é mais forte do que a burguesia brasileira, bem mais forte. Mas a burguesia brasileira, historicamente, ele tem esse passo de sempre estar alinhada com a internacional. Né? Se eu não me engano, acho que o neto, o filho do Conde Matarazzo, do avô do Suplicy, ou bisavô do Suplicy, quando a Vox veio para o Brasil, ele foi convidado a ser um dos sócios, porque precisa de capital local. Ele falou, esse negócio de carro eu não sei se vai dar certo. É bem curioso, né? Bem curioso. Tem isso na nossa elite? Tem. Um setor da burguesia brasileira, ela é sócia do capital internacional. Ela é quase que uma burguesia internacional. Então, ela responde aos interesses do capital internacional. Tá. Mas tem gente que se diz esquerda dessa elite que você está falando. É que aí, né, isso daí é uma coisa muito confusa, né? A gente falou agora desse motor para ir à esquerda, do esquerdista que era rico e ficou pobre. O Brasil tem uma coisa um pouco diferente, que é o esquerdista que continua muito rico, não abre mão... O que era pobre ficou rico. O que era pobre ficou rico, não abre mão dessa riqueza e entra de cabeça no capitalismo, mas... Continua com uma fachada de esquerdista. E aí, como é que isso funciona? Por exemplo, Walter Salles. Não é de esquerda. Mas ele jura de pé junto que é. Não tem sentido. É um capitalista, isso aí é... A esquerda deveria ser a esquerda que está ligada ao trabalhador, de alguma forma, né? Se não existe isso, então
o que seria uma filosofia, mas isso não é um fenômeno social. Então Walter Salles é um filósofo. Ele acha que determinadas coisas são boas, mas a vida dele é o capital. E o fato dele negar isso não é um Mas grande... ele teria que negar isso daí numa ação prática muito coerente, né? Tem uma figura nos Estados Unidos, eu vou esquecer o nome dele agora, mas a fama dele dentro da história da esquerda mundial é que ele, ao invés de tentar a revolução, montou cooperativas. Dos Estados Unidos? É. Bom, teve muita gente que fez isso. Sim, mas teve um que era icônico, e vai me fugir o nome. Não é inglês, não? Não é o Robert Owen? É inglês, Robert Owen, tem toda a razão. Esse é um reformador social Mas ele importante. foi para os Estados Unidos depois, não foi? Ele foi. É. Mas ele abandonou o capitalismo. Ele encontrou um meio dentro do capitalismo de fazer o que ele acreditava, não foi? Isso no começo. Tá. Na fábrica dele na Inglaterra, ele começou como reformador, um capitalista reformador social. Depois ele abandonou isso e ele se transformou num militante do cooperativismo, né, da reforma social. Ele abandonou o capitalismo. Tá. Antes de ser jornalista, eu até comentei com você. Eu trabalhei com engenharia e conheci o Brasil inteiro. Eu me lembro de alguns lugares no sul do Brasil que as famílias viviam criando frango, vendiam para as cooperativas, era capitalismo. Mas não tinha exploração do trabalho. E aí? Que capitalismo é esse? Bom, o cooperativismo é uma forma de propriedade social dentro do capitalismo, né? É uma forma que está entre o capitalismo e o socialismo. Mas ela não é socialismo. Ela está dentro do capitalismo. É capitalismo. É capitalismo. É propriedade social de algumas pessoas. Mas não é um método mais eficiente para distribuir riqueza, para ter democracia, para as pessoas viverem a plenitude? É fato que muitos regimes que pelo menos se colocavam como comunistas descambaram em ditaduras, não é? É. Com uma elite que vivia muito melhor que o resto da população, não é? Com certeza. Como não cair nessa armadilha? O problema, isso aí, várias pessoas me fazem essa pergunta. Eu dou muito curso de formação, faço muito. O problema é mais simples do que parece. As revoluções, elas não encerram a luta de classes. Elas apenas abrem uma nova etapa. Rússia, por exemplo, 1917. O Partido Comunista tomou o poder. Acabou a luta de classe? Não. Ela continuou sob novas formas. Teve um novo czarismo na Rússia com o Partido Comunista. Então, o Partido Comunista acabou sendo derrotado nessa luta. Por isso a coisa andou para trás. Se transformou nessa ditadura, que é o stalinismo, né? Você separa... O pessoal é trotskista, né? Vocês separam o Trotsky, o Stalin e, por consequência, do que vem depois. O que vem depois já não seria mais... Mas para nós não é uma coisa mitológica. Nós temos uma análise econômica, política muito bem fundamentada, né? Porque a pessoa pode falar, não, depois que fulano saiu do governo, tudo mudou. Isso é opinião. Tá. Na União Soviética, o que aconteceu não foi isso. A maior parte da velha guarda do partido foi assassinada, que marca uma ruptura sangrenta, inclusive. Mas essa também é uma prática meio comum, né, nas revoluções. Não necessariamente. Você vê, Cuba não fez isso. Os cubanos não fizeram isso. Tá. Pol Pot matou todo mundo que não concordava com ele. Aí vai da situação de cada país, né? Nós temos que lembrar que o Camboja, a situação foi ao delírio, né? Porque os norte-americanos bombardearam no Camboja quase a mesma coisa que eles bombardearam no Vietnã, que é uma coisa muito fora do como você imagina, um país daquele tamanho, né? Isso aí provoca uma situação social descontrolada, né? Mas eu acho que não é necessariamente uma regra. O que eu acho que acontece frequentemente é que as revoluções elas retrocedem, elas não conseguem avançar. O passo atrás do Lenin, que aí continua perpétuo? Não, mas Lenin deu um passo atrás para manter a revolução. É que chega um momento em que uma camada, ou de fora ou de dentro, decide fazer retroceder a revolução.
Por exemplo, o stalinismo, qual é o problema do stalinismo? É a ditadura? Não, a ditadura é um reflexo. O problema do stalinismo é que era uma camada privilegiada. Era uma elite. Era uma elite. Eles se transformaram numa elite privilegiada. Mas isso aconteceu em Cuba também. Existe uma elite em Cuba. Não é nada nem parecido com a União Soviética. Nem na China é parecido com a União Soviética. A União Soviética, esse setor que tomou o poder, ele esmagou a revolução anterior. Tá. Eles só não conseguiram fazer retornar a propriedade privada, que era muito difícil. Então eles criaram um sistema de privilégio baseado na propriedade coletiva, mas era uma expropriação do trabalhador. Né? O país tinha dono. O país tinha dono. Não era o trabalhador que mandava. Os soviéticos foram pro buraco. Foi tudo pro buraco. O governo Lula, lá atrás, no primeiro e segundo mandato, tentou fazer algo parecido com os soviéticos, os conselhos. Engendrou isso, não engendrou? Os conselhos populares, bom, é uma pálida lembrança. Ele quis ir por esse caminho. O Lula, ou era só para jogar para a torcida? Não é que é jogar para a torcida. O Lula, a política dele é reforma dentro daquilo que existe aí, do status quo. Ele não quer subverter o status quo. Ele mesmo já falou isso aí mais de uma vez. Ele acredita na capacidade da negociação, da manobra política, de transformar tudo por dentro. Como os chineses fizeram. Mas os chineses fizeram uma revolução. Tá, mas depois pegaram o capitão americano e falaram, vamos criar algo aqui diferente com esse dinheiro. É bem mais complicado do que isso, o negócio da China, viu? Então vamos voltar um pouquinho para o Brasil, a gente vai para eles já. O Lula, que a gente está falando. O Lula é um reformista, ótimo, mas ele criou uma elite própria, não criou em torno de si. O JBS é uma elite que ele criou para si, por exemplo. Dá para dizer que é dele? Eu acho que no governo dele, como a política dele era de incentivar o capital nacional, que eu acho que é uma política errada. É uma política nacionalista, mas na minha opinião é errada. Campeões. Os campeões nacionais. Ele contribuiu aí para algumas empresas, mas não acho que esse pessoal é do Lula. Não, eu não digo do Lula, até porque eu acho que esse pessoal é um tiro que saiu pela culatra. Também acho. Mas, de fato, quando você pega o que o PT criou em torno de si, as empresas que o PT criou em torno de si, o esquema de corrupção que houve, a gente pode discutir o porquê que ele fez um esquema de corrupção, mas houve, não houve? Bom, se a gente for fazer uma avaliação objetiva do Brasil, sempre houve esquema de corrupção. Sempre houve esquema de corrupção. Nenhum governo deixou de ter esquema de corrupção. Mas o esquema de corrupção do PT, por exemplo, o esquema de corrupção do governador Adhemar de Barros em São Paulo. Mas esse era um corrupto ele mesmo, né? Mas era para ele. Para ele. A caixinha do Dr. Rui. O esquema de corrupção do PT era pro partido. Tudo bem que muita gente do partido ficou rica também. Acontece. Eu acho que podemos dizer que teve isso daí. Não sei se era dominante. Nessa medida, o partido não quis criar uma elite para si, para se apoiar, como a China criou uma elite para si? Bom, eu acho que se o PT tivesse condições de fazer isso que você está falando, eles fariam. Eles não tentaram? Eu acho que eles, até numa certa medida, tentaram criar uma aliança com setores da classe dominante que desse estabilidade para o governo do PT. Tanto é que eles, a Carta pela Democracia foi assinada por esses caras. Mas aí também nós temos que ver que tudo isso é um jogo político muito complexo, né? O Brasil hoje é uma democracia? Não. O Brasil nunca teve, de fato, um regime democrático. Isso é uma ficção. O PCO, no começo da nossa conversa, eu falei que você é o esquerdista mais adorado pelos direitistas. Muito disso vem pelas suas críticas ao STF, ao Alexandre de Moraes. Quando a gente conversou, isso não estava na pauta, porque foi antes de acontecer. Mas o
um grande amigo, para mim um mestre, eu sei que você não vai ser a pessoa que você vai ser mais fã, o Augusto Nunes, a gente estava conversando sobre isso, ele falou, Arthur, o Brasil não é para amadores, o Brasil já não é mais para profissionais. É para mágicos, né? E é verdade. O que o STF está fazendo com o Bolsonaro é democrático? Não. Nossa, é uma das coisas mais hediondas de perseguição política, de violação da Constituição, violação de todos os direitos democráticos imagináveis. Eu estava pensando, né, quando eu vi que o Trump está aumentando as sanções aí contra o Brasil, né? Eu estava pensando o seguinte, que vai acontecer uma coisa muito estranha aqui. O Trump é que ele não apela para os organismos internacionais, mas vai acontecer que ele vai acusar o Brasil de violação de direitos humanos. Ele já está acusando, em certa medida, o STF disso. Ele está insinuando, ele tá chegando lá. Eu acho que ele vai acusar formalmente. E é válida essa acusação? É válida. Não, esse Alexandre de Moraes, isso é um ditador. Né? É um ditador. É inacreditável a perversão de toda a norma democrática. E veja você que eu não sou partidário da democracia liberal. Sim. Mas nós vivemos num país capitalista. Que se diz democrático. Que se diz democrático. Eu tenho o direito de exigir que o pessoal viva de acordo com essas normas. Perfeito. E eu não sou favorável a cair numa situação que é pior do que a democracia liberal. Que é o que a gente está vivendo agora. É o que a gente está vivendo, que é uma ditadura. Não adianta dizer que é o Bolsonaro e com o Bolsonaro vale tudo. Isso é um argumento absurdo. Se é uma democracia, não pode valer tudo. Não pode ter, e depois é um perigo. Porque quem que me garante que o Bolsonaro vai ser tratado assim e eu vou ser tratado de outra maneira? Ninguém garante. Uma vez que os direitos são abolidos, todo mundo está no sereno, é ou não é? É verdade. Por que a esquerda, então, gosta tanto desse cara? Porque eles olham a coisa de um ponto de vista de uma disputa. Para alguns é uma disputa eleitoral. Um dos grandes problemas do Bolsonaro é que ele tem muito voto. Por isso ele está sendo perseguido. Se ele não tivesse voto, ninguém ligava. Tá. Ninguém está preocupado com fascismo, com extrema-direita, nada. Uma parcela acha que o Bolsonaro é uma ameaça quase que existencial, como se diz hoje em dia, para eles. Né? Uma parcela da elite. Uma parcela da esquerda. Da esquerda, tá. O que eu acho que é uma fantasia. Né? Esse negócio de fascismo é uma... No sentido que eles colocam a coisa, é uma fantasia. Não existe fascismo que vale a pena você considerar sem o apoio dos grandes capitalistas. O Mussolini, você pode dizer que ele era um maluco, mas ele não estava sozinho. Ele foi apoiado por toda a burguesia italiana. Inclusive o rei, né? Inclusive o rei. O rei que transformou ele em primeiro-ministro. Uhum. Hitler também era apoiado pela burguesia. Se o Hitler fosse um maluco que ficasse jogando pedra no vizinho, lá não teria importância nenhuma, não é? Sim, de fato. Sem o poder dos grandes capitalistas. Nós publicamos um livro aqui, um tempo atrás, acho que vou até republicar esse livro, que chama Eu Financiei Hitler. O título em inglês é um pouco mais agressivo, é I Paid Hitler. Quer dizer, ele estava na minha folha de pagamento. Eu banquei. Que é um dos maiores empresários alemães da época, chamado Franz Thyssen. A empresa dele existe, fundiu com a Krupp, hoje é Krupp Thyssen. Tá. Eram as duas maiores empresas metalúrgicas da Alemanha. E ele mostra que eles financiaram a ascensão do Hitler, os grandes capitalistas. Se os grandes capitalistas não vão financiar, o fascismo é como, sei lá, uma seita de vegetariano, você entendeu? Um pouquinho mais aloprada, um pouquinho mais agressiva. Mas não é... Aliás, o Hitler era vegetariano. O Hitler era o típico, né? O típico fascista. Tá. Ele era protetor dos animais, vegetariano. Nessa medida que você está falando, me corrija se eu estiver errado,
o Lula está mais próximo do fascismo do que o Bolsonaro. Não, porque a política dele não é o fascismo do Lula. O Lula é um reformista, né? Mas ele se apoia em um regime fascista para governar. Ah, mas o capital ele tem pelo menos duas grandes políticas, né? Uma política democrática, com todas as considerações relativas ao problema da democracia, e uma política autoritária. Eles trabalham com as duas opções. Lenin falava, se ele tivesse uma política só, não sobreviveria. Tá. Você conheceu o Lula de perto, né? Conheci. O PCO surgiu do PT, né? Não. Foi um racha, não foi? Nós surgimos antes do PT. Antes do PT? O nosso grupo começou a se estruturar em 1978. Na verdade, tem uma história pregressa, né? Se a gente for contar todas as transformações, o PCO vem de 1968. Tá. Em 1968 teve um 1º de maio na Praça da Sé, que os operários atacaram o governador do estado que era da ditadura e tocaram fogo no palanque, ele teve que ser retirado de helicóptero. E aí criou-se uma organização, depois desse fato, chamada Organização 1º de Maio, para lembrar esse acontecimento. Uhum. A origem do PCO está nessa organização aí, Tá. 1º de Maio. Daí ela foi mudando de nome, foi crescendo, e o PCO, propriamente dito, aparece em 1978. Tá. Como partido ele aparece quando? Como partido na urna? Nós entramos com o pedido de registro em 95. Antes disso, onde estava esse pessoal? No PT. No PT. Nós tomamos a decisão de entrar no PT com uma proposta própria, Uhum. né? Nós não concordávamos com a política do Lula, mas nós concordávamos com a ideia de criar um partido de trabalhadores. Qual é o nosso objetivo? Criar um partido de trabalhadores, um partido operário. Vocês são hoje? Nós somos um partido operário. Na essência ou na ficha? Na essência. E na ficha? Na ficha Os também. filiados? Sim, os filiados têm muito trabalhador no PCO, tem muita gente humilde. E depois tem aqueles que são uma parcela dos dirigentes do PCO, todos também são oriundos do sindicalismo, das lutas operárias, né? Minha mulher, por exemplo, que é militante, ela era trabalhadora metalúrgica no ABC, depois foi trabalhadora metalúrgica em São Paulo. Tá. Né? Então nós temos... Não é como o PT que a cúpula era... A cúpula do PT era classe média e média alta. E são políticos profissionais, né? O político profissional não é um operário. O operário... Nem o Lula, no final das contas. Não, o Lula já deixou de ser operário há muitos anos. Já não seria um operário. Ele mantém uma ligação importante com a classe operária. Né? Ele é o Lula porque ele mantém essa ligação. Nesse sentido, você pode dizer que ele é um candidato dos trabalhadores. Né? Mas ele, pessoalmente, já não é um operário há muito tempo. A eleição de 2022 foi muito dividida. Basicamente, foi empate técnico, na minha opinião. Foi, praticamente. Se alguém desse uma cotovelada do outro lado, já caía. O Bolsonaro não tem essa mesma ligação com os trabalhadores? Na conversa, no perfil? O Bolsonaro é um candidato popular. Você vê que o pessoal fala do Bolsonaro, fala também em populismo. Né? Mas ele é popular de uma maneira diferente do Lula. O Lula, ele é um produto direto das lutas operárias. Ele está vinculado a todo o desenvolvimento das lutas populares do MST, de inúmeros sindicatos, de movimentos populares de gente sem teto. Uhum. Né? Ele é um representante desse movimento de luta dos trabalhadores. O Bolsonaro não. Ele representa uma massa desorganizada. Tá, concordo. Mas não é essa massa desorganizada, não é o trabalhador não sindicalizado, por assim dizer? Porque eu já fui operário também. Numa fábrica, você é aquele cara que está reclamando e querendo os seus direitos. Isso é um absurdo. O patrão Esse é o militante. Esse é o militante.
E tem aquele cara que fala, meu amigo, eu tenho que trabalhar para pagar minhas contas, minha mulher está em casa, meu filho está crescendo, e eu tenho que rezar para conseguir um aumentozinho. Sim, tem esse trabalhador. Mas quando os trabalhadores entram em greve, eles também entram em greve. Também entra. Mas é que tá, o Bolsonaro não está mais ligado a esse trabalhador e o Lula a esse trabalhador? Sim, no que diz respeito à fábrica, sim. Mas a base fundamental do Bolsonaro não é como o Lula. O Lula, por exemplo, a base de massas dele é a CUT. O Bolsonaro não, são movimentos evangélicos, é gente de classe média. Mas se você for numa Assembleia de Deus, por exemplo, o que você vai mais ter é gente de classe baixa. Tudo bem, mas organizado, né, e dominado por uma classe média. Como é no PT. Só que no PT, não, mas veja bem, há uma diferença importante, porque... Eu não estou falando que os objetivos são os mesmos, eu estou falando só que a estrutura de dominação acaba sendo a mesma. Não, aí é que tá. A estrutura é diferente. As peças são iguais, mas a montagem é diferente. Porque, por exemplo, se você no PT, você é um elemento totalmente desvinculado dos trabalhadores, você vai ter muita dificuldade de exercer uma verdadeira liderança sobre a massa do partido. Tá. Para muita gente que está no PT, está no governo, se o Lula não estiver por detrás dele, ele não impressiona ninguém dentro do PT. Não, é importante isso. Já no caso do Bolsonaro não é assim. Os pastores, eles têm autoridade. Por si só. Por si só. Tá. Você está falando no final... Não tô nem criticando, só estou fazendo você analisando a estrutura. Uma estrutura. E o que você está dizendo é o seguinte, essa estrutura é mais centralizada e essa é mais pulverizada. Não, eu diria que a estrutura do Bolsonaro é até bem centralizada. É que eu acho que a influência política, né, e os setores sociais que têm maior relevância no PT estão ligados ao movimento operário. No Bolsonaro estão ligados à classe média. Tá. Vamos voltar para a China? Vamos. Porque tem alguém nessa história que se tem alguém que nem o Lula nem o Bolsonaro abriram mão de ter por perto, foi a China. China. Ninguém abriu mão desses caras. A China hoje é a prova de que uma revolução é possível ou é a prova de que o capitalismo compra uma revolução? Olha, eu não sei nem se dá para explicar aqui nessa conversa, mas eu vou procurar expor meu ponto de vista, né? Primeiro, eu queria ser bem honesto e falar o seguinte: eu tenho muita dúvida sobre a China. Eu já pensei num determinado momento, lá pelos idos de 1989, na época do Deng Xiaoping, que a China ia direto para o capitalismo. Na época que não importava a cor do rato, a cor do gato. A cor do gato, exatamente. Então, eu acho que as coisas que aconteceram de lá para cá precisariam ser melhor analisadas. A minha tese, que é uma tese um pouco especulativa, é que a tal ida para o capitalismo fez uma curva em U. Tá. Né? Depois do Deng Xiaoping. É a corda que o Lenin falava? Como assim? Os capitalistas vão construir a corda para se enforcar? Não, eu acho que eles iam para o capitalismo, os chineses. Tá. A ideia deles era ir mesmo. Ir para o capitalismo mantendo só o controle do Partido Comunista. Quem fez a curva para você, na sua opinião? Foi depois do Deng Xiaoping. Eu acho que foi a crise de 89 que chamou a atenção de que essa política era uma política muito perigosa. Tá. Aí o Hu Jintao intensificou. E depois deram com o Deng Xiaoping, com o Xi Jinping, foi direto. A mudança foi total. Somos comunistas mesmo e queremos o comunismo. Apesar de que é difícil. Ficou uma situação meio que no meio do caminho. Uma situação misturada, confusa. Eu acho que o Partido Comunista ele vem retomando o controle das empresas de uma maneira muito acentuada. Eles estão criando marcas agora, né? Acho que quem olha para a China antes da pandemia, por exemplo, era uma China que não tinha marca, era só uma fábrica. Hoje a China é uma marca. Hoje o BYD é o 8º carro mais vendido do Brasil. Hoje o robozinho da DJI
é o robô mais legal para limpar sua casa. Hoje eles têm marca. É outra coisa. Mas isso é uma coisa, digamos assim, é um esquema empresarial que eles têm. O que eu estou dizendo é o seguinte: o Partido Comunista ele chegou à conclusão de que não dá para você ter os capitalistas correndo soltos por aí. Sim, vou ficar na nossa mão. Totalmente. Mas não era essa a ideia original. Mas o nazismo não tentou fazer isso? Mas o nazismo não era a mesma coisa que a China, né? O nazismo era um partido controlado pelos grandes capitalistas. A China é o partido controlando os grandes capitalistas, essa é a diferença. Eu acho que sim. E esse controle é um recuo estratégico diante do temor de que o país explodisse. Mas ambos são ditaduras. O fascismo é uma ditadura antipopular. O governo chinês de hoje ele é um governo bem de atenção social e tal, né? É diferente do... Existe aí, eles abriram a possibilidade de ascensão política para muitas pessoas. O Xi Jinping mesmo veio de baixo. O pai dele era da elite do partido, mas aí foi perseguido, foi para o campo de concentração. Mas ele saiu lá de baixo, o Xi Jinping foi subindo. Só que a China ela tem uma coisa muito diferente dos soviéticos, né? A China tinha mandato. O único cara sem limite de mandato foi o Mao e agora o Xi. Antes todo mundo tinha um limite de mandato. Por aí você vê. Não é aquele negócio ossificado que era a União Soviética, né? Uhum. E a China teve muita luta política sempre. E tem até hoje. Sim. Na China tem muita greve. Na União Soviética não tinha greve. Fazer greve na União Soviética era uma coisa muito perigosa. Me parece que o chinês ele não pode falar contra o partido, mas pode falar contra o dirigente. Não é? Ou contra... Eu acho que é muito flexível tudo isso, viu? É tal negócio, né? Quando eu fui para a China recentemente, aí o pessoal falou, lá não dá para você acessar redes sociais. Das de lá. Das de lá. Não, nenhuma. Não, as deles pode. As dele pode. Mas, por exemplo, você não pode, eu tenho uma conta no X, não posso acessar. Daí eu falei, bom, logicamente que com a quantidade de gente que vai de fora, o pessoal tem que acessar isso aí, não é possível. Aí me falaram assim, é proibido, né? Mas se você acessar... Não acontece nada. Não acontece nada. Eu falei, bom, mas nós estamos convidados do governo chinês, não vai... Perguntei para uma pessoa que conhecia melhor, não é uma coisa ruim isso daí? Não. Mas isso não era um tratamento diferenciado a você? Cuba, me parecia normal isso aí. Houve uma época que Cuba tinha dois tipos de turismo. O turismo para quem queria acreditar no comunismo e o turismo para quem queria acreditar em Cuba. Para quem queria conhecer Cuba, perdão. Você não caiu nessa armadilha lá, não? Não, porque eu não sou também tão ingênuo politicamente. Não acho que você seja ingênuo, muito ao contrário. Eles fizeram uma... Foi interessante o que eles fizeram. Eles convidaram vários jornalistas para uma conferência, né? Eu brinquei com o pessoal, né? Falei, a conferência durou 2 dias. Eu falei, eu fui a única pessoa naquela conferência que prestou atenção nos 65 discursos que foram feitos. 65, meu Deus. E eu prestei atenção mesmo, porque eu falei, eu vou lá e eu quero saber o que está acontecendo. Né? Aí eu vi que, né, é uma situação muito fluida. É uma situação cercada de incertezas. O que denota que é um país em profunda transformação. Só que ninguém sabe direito onde é que vai isso aí. Tá. É muito complicado. Porque nós temos que entender o seguinte: retornar a um país onde a burguesia quase nunca tinha existido para o capitalismo, por meios artificiais, é uma operação quase inviável. Né? Como é que você vai fazer isso? Você vai criar a burguesia? Você viu que na Rússia foi um fracasso, né? Eles distribuíram as empresas. A burguesia russa, os chamados oligarcas, não mandam nada na Rússia. Estão todos no guarda-chuva do Putin. Não, quem manda é o Putin, as Forças Armadas, os serviços de inteligência e a burocracia estatal. Não mudou muito da União Soviética. Não mudou, nesse sentido, não mudou muito.
digamos assim, é um pouco mais flexível, né, com o Putin. E um pouco mais perigoso para as pessoas que de fora, Estados Unidos, Inglaterra. Então, na China, eles também permitiram aí o crescimento de determinados setores capitalistas. Mas se você permite que isso aconteça, o que vai acontecer, pelo artificialismo, pela situação da população, o país vai para uma explosão social. A Rússia também caminhava nesse sentido. O Putin, ele salvou o pessoal que ganhou dinheiro com o Yeltsin de ser trucidado pela população. Foi por isso que ele foi colocado como primeiro-ministro, na verdade, né, para salvar essa galera. E depois virou presidente. E aí ele é árbitro absoluto do país. Quer dizer, o capitalismo russo é artificial. Tá. O negócio é o seguinte, capitalismo não é um mero sistema econômico. Como todo sistema, ele é um sistema social e político. Não existe sistema econômico desvinculado do sistema político. Então, se a classe dominante não tem poder político, ela não é classe dominante. Ela é um enxerto artificial. Que é o caso da oligarquia russa. Russa e a China, na minha opinião, também. Seria um enxerto. Numa crise, a maioria desses capitalistas vai perder todo o dinheiro que eles têm. Porque tudo gira em torno do governo, tudo gira em torno da decisão central. Se eles, por exemplo, na Rússia, o pessoal tentou se voltar contra o Putin. A gente sabe o que aconteceu. Muita gente morreu. Quem não foi para cadeia, outros morreram e tal. Quer dizer, ele falou, aqui não tem. Você vai querer mandar no país? Pode esquecer. Sim. Teve gente que perdeu. O dono da Gazprom, o cara recebeu de presente, uma das maiores empresas de petróleo do mundo. Uhum. Ele quis passar a Gazprom lá para uma sociedade com os ingleses, perdeu tudo. Esquece. Isso é um capitalista? Isso é uma classe dominante? Não, não é. Mas se parece muito com a brasileira nesse aspecto, né? Entreguista. Entreguista, sim, mas não tem poder nenhum, né? A classe dominante brasileira tem poder. Ela manda no país, ela controla o Estado. Lá eles não controlam o Estado. E o Estado chinês também eles não controlam. Quando a gente fala de classe dominante, a gente está falando de Itaú, a gente está falando de Votorantim, a gente está falando de... Os grandes, os que realmente... Gerdau, toda essa galera. Os 500 mais da revista Exame lá. Tá. Esses caras têm poder de fato. Tem poder de fato. Eles mandam no país e eles mandam muito. É impressionante como eles mandam. Bolsonaro foi um erro para eles? Foi uma saída de emergência, eu diria. Tá. O Lula também é uma saída de emergência. Eles querem outra coisa. E o que você acha que seria essa outra coisa? Eles querem um novo Fernando Henrique Cardoso. Tem alguém na política brasileira que você vê com essa... Olha, primeiro isso aí é fácil de você fabricar, né? Fica à vontade. O problema é se você vai ganhar a eleição e você vai conseguir controlar o desenvolvimento do processo. Não, obrigado. Você vai conseguir controlar o desenvolvimento do processo. Eles já fizeram isso, por exemplo. Collor. Não, vamos começar antes. Geisel. O Geisel, você viu que o grupo que deu o golpe militar era o grupo do Castelo Branco. Esse era o grupo mais ligado aos Estados Unidos. Eles foram derrubados. Subiu um setor que não era esse setor. Também era pró-imperialista, tudo, mas não era esse setor. Aí quando terminou o governo do Médici, volta esse pessoal. Isso já foi uma espécie de golpe de Estado. Sim. Né? O Figueiredo. Também houve a tentativa de golpe do chefe das Forças Armadas, que o Geisel derrotou, e ele impôs o Figueiredo. Sim. Aí colocaram Tancredo e Sarney, que é o grupo castelista de fora, saindo da ditadura, se juntando com a oposição. Tancredo foi primeiro-ministro um pouquinho antes do... Que tentou evitar o governo João Goulart. Aí você tem o caso mais escandaloso, na minha opinião, que é a eleição do Collor. É o tipo coelho tirado de dentro da cartola. O Ciro é um candidato a ser Collor, não é não? Ele é.
eu acho. É bem interessante, eu tenho essa opinião. Ciro é um grande candidato a ser Collor, no final das contas. É uma carta, por que não? E tá indo pro PSDB agora, né? Que, aliás, me parece que tinha morrido e tá tentando dar seus últimos suspiros, ou não? Não, eu acho que eles perderam muito terreno, mas é um grupo que tem importância, não podemos subestimar, não. O grupo sim, mas a sigla me parece que não é mais essa. Mas aí é que tá, né? Os partidos da ditadura continuaram participando do governo durante muitos anos depois da ditadura, apesar de não ter voto, apesar de tudo. Uhum. Então, eu acho que esse truque de escolher o candidato que ninguém votaria nele nem por acaso, nós vamos ver ele agora na eleição de 2026. Seja de esquerda ou de direita, vai ser alguém assim. Vai ser alguém que ou o Bolsonaro vai ter que apoiar, ou o Lula vai ter que apoiar. Mas não vai ser nem o Lula, nem o Bolsonaro. Você acha que não pode surgir alguém para derrubar os dois? Não, seria para derrubar os dois. Sim, mas sem o apoio deles. Não. Muito difícil. O voto no Brasil está muito claro. Está dividido no meio e é Lula e Bolsonaro. Segue nesse baile ainda. Não é nem PT, é Lula e Bolsonaro, as pessoas. Mas você não acha que o povo ali fora está um pouco cansado desses dois? Pode ser, mas são os dois que têm autoridade política, né? Tá, mas o Bolsonaro prometeu que o Brasil, com o Lula, ia acabar de vez. E o Lula prometeu que com ele o Brasil ia ser um paraíso. É tudo um fracasso. Os dois fracassaram. Não por coincidência também. Né? Ninguém queria que eles dessem certo. Tá, mas os dois os dois se enganaram sobre o que serviria depois de 2022. E o povo nessa conversa não tá tipo assim, não me deram a picanha e também não me deixaram sem nada. Então esses dois estão errados, eu preciso de outra coisa? Então, mas você não acha que é muito conveniente que a gente tenha chegado nesse ponto? Pode ser. Para quem não tem voto? Para quem não tem voto, sim. Eu acho que eles impediram o Bolsonaro de governar, impediram o Lula de governar. Agora estão impedindo o Lula de governar. Bom, o Lula conseguiu fazer muita coisa que ele queria. Não. Essa política fiscal quase enterrou o governo dele. Mas a política fiscal foi apoiada pelo Haddad. Tudo bem. Aliás, foi criada pelo Haddad. Foi criada pelo Haddad, mas quase enterrou o governo dele. Tá. O descontentamento no PT é muito grande com tudo isso. Você acha o Brasil está nesse impasse agora, Trump e taxa de 50%, não taxa de 50%. Você acha que nessa o Lula vai aproveitar para jogar o Brasil para a China? Não acho. A atitude do Lula já é uma atitude capituladora diante da pressão do Trump. Você acha que ele vai ceder ao Trump? Se eu fosse presidente e o Trump fizesse essas ameaças, eu falava, manda tirar o embaixador. Enquanto você não se comportar como gente aqui, não tem negócio. Aqui mandamos nós. O que o Lula fez? Mandou uma comissão para negociar com o Trump. Depois de falar que a soberania não se negocia e tal. Eu vi a declaração da Gleisi hoje. Nós não vamos negociar a soberania, nós vamos discutir a questão comercial. Mas a questão comercial, ela tem como exigência que o Trump define o que vai acontecer na política brasileira. Agora vem uma pergunta difícil de verdade. Se você fosse presidente do Brasil, você faria isso. E se você fosse presidente dos Estados Unidos? Bom, eu não sou favorável a esse tipo de política, né? Eu acho que isso é uma política... tudo bem, eu não acho que é tudo isso que o pessoal fala, mas é um canibalismo econômico isso. Aí eu chego para você e falo, você aceita aqui, ou eu passo a faca no seu pescoço. Eu não acho que isso... Não. Embora os Estados Unidos estejam perdendo de lavada para a China no quesito crescimento econômico e no quesito exportação. O Trump, curiosamente, ele está procurando resolver esse problema que aparece muito claramente na questão da China, mas o problema dos Estados Unidos não é a China, é os Estados Unidos mesmo. Embora ele esteja querendo resolver esse problema, a classe dominante norte-americana não quer que ele resolva o problema. Porque precisa da China.
Não, porque eles precisam desse caos econômico que existe no mundo para ganhar dinheiro. Se eles começarem a fechar, a criar barreiras comerciais e tudo mais, eles vão ter que internalizar, numa certa medida, a economia. Eles não querem isso. Eles querem... Né, o capital atual é uma coisa assim meio... Né, é como aquelas nuvens sombrias de filme de terror, né, que passa devastando tudo por onde ele passa. Voltar para dentro dos Estados Unidos para ganhar um trocado... Esquece. Precisa de lucros exorbitantes. Lucros exorbitantes. Precisa, por exemplo, pegar um país aí e sugar o sangue desse país até a última gota. Não sei se você vai concordar comigo, mas é inegável que as classes mais pobres, ao longo dos séculos, passaram a viver melhor. Alguns sim, outros não. Não estou falando que eles têm o mesmo padrão de vida da elite. Senão não seria uma elite. Mas um homem numa favela hoje está melhor do que um nobre na Idade Média, na Baixa Idade Média. 600, 700. Está melhor. Porque na Baixa Idade Média ele não ia... O nobre morreu com 35 anos. Ele não tinha opção de nada. Era ruim. Era ruim, era péssimo, até para ele. Ou do ponto de vista dele, não, mas enfim, era o que tinha para hoje. Enfim, o aumento da produção melhorou a qualidade de vida de todo mundo. De maneira geral. As pessoas... A gente toma um uísque. O uísque era muito difícil de ser feito. A gente tem energia elétrica. Tem geladeira. Tem geladeira. É uma coisa recente. Geladeiras, pouca gente toca disso, mas geladeira é uma revolução na vida dos mais pobres incrível. Você poder armazenar comida em vez de ter que... É extraordinário. É extraordinário. Como a linguiça foi antes. Tá. Melhorou. Agora... Não que eu concorde com a sua afirmação. Tudo bem, tudo bem. Vamos concordar pelo menos que eles têm acesso a mais coisas. Sim. Agora surgiu no mundo a tal da inteligência artificial. Lógica fuzzy, estatística ao infinito e dali sai alguma coisa. Há quem diga que a inteligência artificial vai tomar o emprego de todo mundo. E aí? Vai tomar o emprego de todo mundo? Ou as pessoas não vão mais precisar trabalhar e a produção vai ser excedente para todos? Bom, primeiro, se você me permite, eu vou fazer um comentário sobre a melhoria das condições de vida. Claro. Eu, nesse sentido, penso como Marx. Né? Isso aqui está no Capital. Ele diz o seguinte, a pobreza é relativa. Ela não depende tanto da sua condição especificamente. Ele fala, hoje, no século XIX, as pessoas vivem melhor do que séculos atrás. O problema é qual é a sua participação na riqueza geral. E nesse sentido, as pessoas vivem pior hoje do que naquela época. Porque a participação delas na riqueza é muito pequena. Você pode ver que existe o cidadão que mora na favela e existe o... Nem sei como descrever, o trilionário. O cara que, se quiser, consegue um passe para ir para a estação espacial amanhã. Por exemplo. Quer dizer, tudo isso que você falou é uma conquista da humanidade. Né? Esse avanço tecnológico. Mas a maioria da população tem um acesso muito pequeno a isso. Né? Por exemplo, você tem acesso à saúde, mas a saúde de qualidade mesmo, a saúde, vamos dizer assim, de ponta, quantas pessoas têm acesso? Não. Nem nós aqui temos acesso. A minoria vai no sírio-libanês. Isso é um fato. A Preta Gil pode se tratar de câncer nos Estados Unidos. Exatamente. O cidadão vai para os Estados Unidos. Alguns vão para a China, outros vão para a Rússia, outros vão para a Alemanha. E a maioria tem que se contentar com aquilo que tiver e acaba, se vacilar, morre. Tá. Então, quer dizer, a participação na riqueza, ela diminuiu. O camponês da Idade Média tinha uma participação maior na riqueza do que a pessoa pobre hoje. Se você comparar a situação do camponês com a situação do nobre,
a distância social é bem menor. Sim, ele tinha acesso a... Eles tinham um abismo menor entre si, isso é inegável. Mas as condições materiais eram diferentes, não tinha como ser. Mas o que consiste a pobreza? Não é você ter ou não ter alguma coisa, porque isso é muito variável e evolui de acordo com o tempo. Nós temos uma sociedade que produz uma determinada quantidade de riqueza. Quanto que você tem dessa riqueza? Se você tem 0,0000, você é muito pobre. Mesmo que você tenha bastante coisa. Mesmo que você não viva mal. Agora, se você tem 1%, você está bem melhor. Né? O que está mais perto do mundo que você deseja? A Suécia ou a China? A Suécia ou Cuba? Aí depende do que... A Suécia, logicamente, está mais perto. Porque o socialismo é um problema de desenvolvimento. Não existe socialismo na pobreza. A divisão da miséria não é socialismo. Você pode dividir a miséria. É uma maneira humanitária de tratar o problema, que é o que os cubanos fazem. Né? Um país muito pobre, que dá muito para a população. Aí também a participação da população cubana na riqueza cubana é muito maior do que a população brasileira. Eles têm muito menos que o Brasil. Né? Mas eles têm muito mais participação. Tá, mas a elite do país concentra muito mais. Não é tanto assim. Eles não têm dinheiro, viu? A elite lá é uma elite pobre também. Não tem nem comparação com os bilionários brasileiros, nem nada do gênero. O Brasil está falando de um PIB de 2,5 trilhões de dólares. Tá, mas a distância entre um burocrata, um funcionário público, um governante cubano e um trabalhador cubano é infinitamente menor do que entre o trabalhador brasileiro e o rico brasileiro. Eu não duvido que o juiz de Havana não seja tão mais rico que o lixeiro de Havana. Mas o Dias-Canel vive muito melhor que o lixeiro. Bom, mas isso aí ele é presidente. Você está falando do presidente de Cuba, né? Aí, logicamente, o cargo envolve um gasto, né? A pessoa tem que gastar, não? Como é que vai fazer? Por exemplo, eu fiz uma reunião aí com o embaixador cubano. A embaixada não é a coisa mais luxuosa do mundo, mas é bem organizada, ele tem secretárias e tal. Mas ele é embaixador. Não é também que ele está aí, como é que se diz? Gastando o dinheiro do povo cubano à toa. Então eu acho que... É diferente do que Stalin fazia. Totalmente. A União Soviética, quando Lenin morreu, o maior salário de todos era 7 vezes maior do que o menor. Sob Stalin chegou a ser 40 vezes maior. Isso é uma espécie de revolução social ao contrário. Sim. A burocracia era muito privilegiada. Eles tinham casas muito mais confortáveis, eles tinham casa para passar férias, tinha muito privilégio. Tá, mas aí a gente volta para a China. A China é assim. Você tem uma elite com muito privilégio e você tem alguns cantões que ainda é miserável. Olha, o que eu vi na China é que a preocupação deles não é se apoderar da riqueza social. A preocupação do governo é distribuir a riqueza social. Eu não digo nem que seja porque eles têm um espírito humanitário. Isso é confucionista, na verdade, não é? Não, eu acho ali Confúcio já tinha uma ideia de que o ente estatal tinha uma missão superior. Sim, sem dúvida. Eles têm muito da filosofia chinesa tradicional. Mas eu acho que eles têm uma preocupação que é o seguinte: não dá para você... A China não pode ser igual ao Brasil. O país pega fogo. Tá. Não tem, né? O país passou por uma revolução. Isso daí transforma a mentalidade da população de uma maneira muito profunda. Então você não vai chegar, depois de ter passado por uma revolução que acabou com os ricos, e deixar o pessoal na miséria e ter um monte de bilionários. Por isso que eu disse, eu acho que eles deram marcha ré nas reformas capitalistas. Para voltar ao que seria o programa comunista e talvez
Foi um recuo. Onde eles vão parar com isso, eu não sei dizer, Tá. mas foi um recuo. E não dá para dizer também se a inteligência artificial vai ser uma peça importante nessa conversa. Bom, a inteligência artificial é maravilhosa. Eu não tenho nenhum pé atrás com uma inovação tecnológica como essa, como eu não tenho com nenhuma inovação tecnológica anterior. E todas elas tiraram uma parte do trabalho humano. Porque a inovação tecnológica, fundamentalmente, é isso: economia de trabalho humano. Uhum. Então, isso, na minha opinião, quanto mais, melhor. Quanto mais economia de trabalho humano, Melhor. mais tempo livre a humanidade vai ter. Exatamente. O problema é que nós vivemos num sistema perverso. Aí as coisas são utilizadas de uma determinada maneira. Então, por exemplo, você poderia substituir as pessoas que vão perder o emprego, muita gente está perdendo emprego com isso já. Você poderia substituir isso com outros empregos, com a abertura de novas áreas de exploração econômica, mas o capitalismo não é capaz de fazer isso. O pessoal vai amargar. Mas o capitalismo fez isso no agronegócio, por exemplo. No agronegócio? Em que sentido? Olha, pega, por exemplo, a produção de cana no estado de São Paulo. No passado, a produção de cana era um lugar que empregava os chamados boia-frias. Boias-frias. Tá. Que era um negócio terrível. Vamos dizer era horrível. Aquela greve que teve Em Guariba. Guariba. Eu estava no sindicalismo nessa época. Aquela greve que teve em Guariba, os depoimentos. Tinha gente que falava, melhor eu morrer do que trabalhar. Não, era uma coisa desumana. Eu tenho amigos produtores de cana que falam, olha, aquilo do passado era horrível. Tá. Ao mesmo tempo, hoje você tem um setor sucroalcooleiro extremamente tecnológico no Sudeste, com oportunidade para quem era filho do portador. Não é incomum você chegar numa usina, por exemplo, e ver um setor de infraestrutura de dados totalmente montado por filhos desses caras e mais. Alguns até que viraram empresários. Isso tudo dentro do capitalismo. É possível. Mas mesmo nesse caso aqui, se a gente for ver, a maior parte daqueles boias-frias está vivendo aí, amargando a vida na periferia das grandes cidades. O capitalismo, principalmente o agrário, não tem capacidade de incorporar essa gente ao mercado de trabalho. É muito difícil. Normalmente, quando um país tem um processo de desenvolvimento como o Brasil, que começa a transformar a agricultura numa agricultura capitalista, o Brasil está nesse processo. Muita gente vai achar que o Brasil já é uma agricultura capitalista. Isso é uma ilha, é um oásis dentro do latifúndio brasileiro. Mas na Alemanha e na Itália, quando aconteceu isso, o pessoal foi expelido da sociedade econômica para aqui em São Paulo. Meus antepassados vieram parar aqui no Ipiranga, aqui em São Paulo. Tá, esses antepassados construíram as fazendas de café, Sim. Construíram os exemplos que eu te falei lá no Rio Grande do Sul, o cara que hoje... sim, eles trabalharam, alguns subiram na vida. No Mato Grosso, por exemplo? Não, o meu bisavô, que é o imigrante original, ele veio aqui e montou uma pequena padaria. E se deu bem. Ele se deu, a família foi evoluindo. Minha mãe chegou a ser juiz. Isso não é uma amostra de que há um caminho possível no capitalismo? Mas é para uma minoria, né? Não é para todo mundo. Então não tem como incorporar essa massa de miseráveis e abrir uma via de ascensão social real para todo mundo. Uma coisa que esse é um debate comum, esquerda-direita, né? Defesa do capitalismo e tal. O que muita gente erra na esquerda é de não reconhecer que o capitalismo ele tem uma certa dose de, como é que chama? A expressão correta? Bom, de evolução social, que a pessoa pode passar de uma classe social para outra. De solidariedade? Não, tem um nome técnico. Não é ascensão, eles têm um nome técnico, mas não tem importância. A pessoa
é pobre e acaba subindo na vida. Pois pode descer também, depende muito. Porque a vida hoje em dia é muito Brasil, incerta. Nada dura até a terceira geração, é o império. Né? Tem isso aí também. Muita gente sobe, pá. Eu vi muito disso. Agora, o problema é saber qual é a dimensão disso. É analisar se o sistema ele tem a possibilidade de transformar todo mundo, pelo menos em classe média. Suécia. Mas a Suécia, o que acontece é o seguinte, a Suécia é um país imperialista. Não sei se você disse que já foi de esquerda, né? Já fui de esquerda. Então você deve estar familiarizado com o termo. Os países imperialistas eles ocupam uma posição peculiar no mundo econômico, porque eles vivem não com o que eles produzem, eles vivem também com aquilo que a gente produz. Uma parte da riqueza brasileira vai lá para melhorar a vida do sueco, quando a burguesia sueca acha que deve melhorar a vida da população, porque hoje em dia ela já abandonou essa perspectiva. É uma situação de privilégio muito grande, internacional, não é para todos os países. E é temporário, porque eles implementaram isso depois da Segunda Guerra Mundial, tá certo? Na década de 60 já começou a afundar isso. E agora está numa crise total. E eles não podem abrir. O interessante é o seguinte, né? Os países europeus eles não podem abrir mão totalmente desse estado de bem-estar social. Porque a classe operária europeia é muito politizada. Já se acostumou. E está acostumada com aquilo. Não, e o nível cultural dos países, do trabalhador, é muito maior do que o nível cultural do trabalhador brasileiro. A cultura se muda em uma geração, não muda? Não é tão simples assim. Eu morei na Inglaterra, vou te falar, para o Brasil chegar a ser uma Inglaterra, tem muito chão. Não, quando eu falo muda em uma geração, é no sentido de deteriorar, não de ascender. Cair é bem mais fácil do que subir. Pô, a Alemanha da República de Weimar era um país tolerante. Daí acabou tudo. Em menos de uma década, não precisou de uma geração para se tornar um nazismo. Mas o problema é que a burguesia europeia tem medo dos trabalhadores. No Brasil, a burguesia tem medo, mas tem muito menos medo. Tá. O trabalhador brasileiro, dado o nível cultural dele, ele tem mais dificuldade de se organizar. Cultural ou material? Eu acho que é cultural, fundamentalmente, porque a Europa tem uma cultura muito mais generalizada, digamos assim, na população do que o Brasil. O Brasil é um país que vem de uma população muito pobre e muito primitiva também. Escravos, índios. Para você elevar o nível cultural de populações assim, você precisa de um investimento não apenas de muito longo prazo, como muito grande. Tá? Então, isso é comum na maioria dos países que não são os países desenvolvidos. Essa pobreza, O Brasil é um caso especial nesse sentido, é pior do que na maioria dos lugares. Por que ele é pior? Porque no Brasil, devido às características do desenvolvimento brasileiro, o primitivismo da população sempre foi muito grande. Você vê o Nordeste, por exemplo, uma região paupérrima, as pessoas vivendo naquela situação de ignorância, aqueles movimentos messiânicos, tudo sinal de... É como se, quando você vê, por exemplo, o Antônio Conselheiro, o Padre Cícero e tal, é a Idade Média. Isso aí é a Idade Média. Porque o Conselheiro era sebastianista. Né? Mas você vê, são fenômenos típicos da Idade Média europeia. Então, o Brasil tem um atraso nesse sentido muito grande. A população branca já é bastante pouco desenvolvida, e a população negra, que veio da escravidão, e a população indígena... Mas quando a fome bate, até o europeu é messiânico. Bom. Quando o pessoal perde a esportiva, fica muito parecido um com o outro. O Hitler foi o nazismo foi messiânico ao extremo. O fascismo foi messiânico. Mussolini, e a gente está falando do país...
A civilização mais antiga é a italiana, se a gente for para pensar. Roma. E ainda assim surgiu o fascismo ali. Mas o fascismo, ele é um fenômeno induzido. Ele não é um fenômeno natural. O fascismo, o que é? É um produto de uma situação de crise nacional. Ambos os países tiveram uma crise muito grande no século XX, que a burguesia transformou num desespero social muito grande. Né? Por isso que... Os Estados Unidos não estão correndo esse risco agora? Então, porque a crise é grande... Acho que foi o Trump disse isso, que é mais... Você se sente num país mais desenvolvido, numa cidade de ponta chinesa do que em Los Angeles. Exatamente. É curioso nesse sentido, porque o Trump ele não aposta no desespero da população. Ele apresenta um programa, né, com todos os defeitos que ele tem, que é um programa assim, vamos recuperar o país. Não é um programa de desespero. Ele não fala, por exemplo, que, como Hitler falava, que tem que exterminar populações, que tem que... a raça superior, tá? Tem uma insinuação disso no discurso dele. Tem insinuação do país ser superior, não da raça, né? Mas é muito leve perto do que era o fascismo. Sim, não, aí que tá. É diferente, você não está falando... Qualquer um pode se tornar americano na segunda geração. E ele fala, vamos recuperar a indústria, né? Ele parece, em algumas coisas, um político reformista. Não um político de direita. Parece com o Lula. Parece com o Lula. E eu acho que não é por acaso. Porque tanto o Lula como ele, eles são parte do setor da classe dominante que está perdendo. Né? Porque o Trump não é o representante dos grandes monopólios norte-americanos. Ele não é representante, por exemplo, das petroleiras que toda hora querem fazer uma guerra no Oriente Médio. Lá, no Brasil, o Lula é representante de quem está ganhando. Suzano, JBS. Mas o Lula, veja bem, qual é o programa do Lula? O programa do Lula não é se adaptar à situação que o Brasil tem completamente. Ele fala em desenvolvimento nacional, ele fala em desenvolver a indústria brasileira. Isso vai no sentido contrário do que pensam os grandes empresários brasileiros. Não querem saber disso. Desenvolvimento industrial? Não, de jeito nenhum. Eles trabalham contra o desenvolvimento industrial. O grande empresariado brasileiro é o banqueiro. Banqueiro e as empresas industriais associadas a eles, né? Ou associadas ao capital estrangeiro também. Você tem aquele negócio do capital misto, né? Tem uma montadora... A Mitsubishi no Brasil é feito por um brasileiro. Então esse daí no Brasil é feito por um brasileiro. Esse daí é parte do grande capital nacional, que é, na verdade, estrangeiro, né? Esse pessoal, para eles, se o Brasil andar para frente ou andar para trás, dá na mesma. Então o lema da elite brasileira é: se a farinha é pouca, meu pirão primeiro, e se for muita também. Também. E se não tiver farinha nenhuma, eles vão lucrar de alguma maneira. Ainda que seja vendendo farinha. Aí tá. Não, a burguesia brasileira é uma classe profundamente antinacional. Essa burguesia do grande capital, né? O Lula não é um representante desse setor. Quem era representante desse setor, quem foi por um período, era o PSDB. De uma burguesia nacional? Nacional, internacional. Né? Tipo, o exemplo maior é a Rede Globo, né? É quase uma empresa do capital internacional. Pela propaganda que faz ou pela divisão societária? Pelos interesses econômicos, mas a Rede Globo tem muita atividade fora do Brasil. Sim. Associado com o capital estrangeiro. Sim. Precisa ver também quem é que são os bancos que financiam a Rede Globo. Eu não sei disso. O mundo que a gente está vivendo hoje não é muito mais um mundo de fundos internacionais do que de nações e governos? Sim, mas sempre foi assim. O capital é que manda. Agora, o capital não pode existir sem uma base nacional. Né? Por que não? Porque o capitalismo, se não existisse o poder do Estado, o capitalismo não sobreviveria uma semana. Eu não só tenho essa ideia teórica,
Como eu sei disso por experiência própria. Eu participei da maior época de greves que teve no Brasil, em 85, 84. Se não tivesse o Estado para controlar os trabalhadores, a gente teria tomado conta de tudo. Mas hoje você tem internet para controlar as pessoas. Para libertar e para controlar. Não, é uma faca de duas pontas. Não, você tem que controlar na base da força. O que manda no mundo é a força. Você não viu o conflito entre os Estados Unidos, ou entre o Irã e Israel? A hora que os iranianos começaram a chover mísseis lá em Israel, o pessoal tirou o time de campo rapidinho. Eu me lembro quando Israel bombardeou as instalações que eles diziam ser instalações atômicas do Saddam Hussein. Foi uma impunidade total. Os iranianos falaram, não senhor, não venha cantar de galo aqui que o negócio vai ficar feio para você. Você acha que alguém que tem a bomba atômica tem coragem de apertar o botão? Sim. Se alguém construiu a bomba atômica, foi para usar. Pode ser que algum governante tenha muito prurido de usar, mas a classe dominante... Mas se a classe dominante usar a bomba atômica, não vai sobrar proletário? Não é assim. O pessoal usou a bomba atômica no Japão com a maior cara de pau, né? Mas com a só maior tinha tranquilidade. uma, né? Duas, na verdade. Duas. Ou melhor, só tinha um país com a tecnologia. Hoje tem 10, assumidamente, com a tecnologia. Olha, isso é uma lei da vida, viu? Se você tem uma arma... Você está disposto a usá-la. Se você precisar, você vai usar. Mesmo que isso acabe consigo próprio. E se você não usar, você vai acabar mais rápido do que se você usar. Rui, para encerrar nosso papo, qual é a diferença do homem comum de esquerda para o homem comum de direita? Olha... O homem comum, não estamos falando de culpa, eu estou falando do cara o cidadão na rua, né? O cidadão na rua. O cidadão que é de esquerda e nem sabe que é de esquerda, e o cidadão que é de direita e nem sabe que é de direita. Ele vota no Lula e o outro vota no Bolsonaro. Eu converso muito com o pessoal na rua. Tem muita gente que me para na rua e fala, você, Rui Costa Pimenta e tal. E a gente de direita e de esquerda. A diferença é que uns estão mais preocupados com o que vai acontecer com o Lula e os outros estão mais preocupados com o que vai acontecer com o Bolsonaro. Mas fora desse tipo de coisa... Os valores são parecidos? Os valores são parecidos. E eu acho um erro muito grave da esquerda não saber conversar com o pessoal de direita, que é uma parcela importante da população. Tenho falado isso desde que o Bolsonaro foi presidente. O povo está aí, você tem que conversar com eles. Você não pode... Eu sempre fui contra esse negócio da esquerda de falar que os bolsonaristas são um gado. É desrespeitoso com o povo. Bolsonaro teve quase a mesma votação do Lula. Todo mundo ali é gado, metade do eleitorado brasileiro que votou é gado. Ou fascista. Ou fascista. O pessoal não é nada. O pessoal tem uma determinada inclinação política que eles mesmos não sabem direito o que é. Nem os de esquerda e nem os de direita. Tem gente que sabe, lógico. Eu acho que não. Por isso que eu, de um modo geral, eu e o meu partido, nós acreditamos que é preciso conversar. Né? Por exemplo, vocês vêm aqui. Nós estamos travando aqui um diálogo civilizado. E honesto. E honesto. Por que eu não vou conversar? Não faz o menor sentido. Né? Você falou, né, que eu sou a pessoa de esquerda mais apreciada pela direita, o que é uma coisa que mostra uma pessoa que venha de fora, se ele souber do que você está falando, ele vai achar muito estranho. Porque nós somos o partido mais radical de esquerda que existe no Brasil. O PSTU chamavam vocês de radicais. Então, é uma situação curiosa, né? Ou os extremos se tocam? Não, eu não acredito nessa pseudo-lei da política. Isso é bobagem. É bobagem. Os extremos, ele fala assim, os extremos são como uma ferradura. Não, os extremos, eles são polos, é como um cabo de vassoura, tem os dois lados. Tá. Né?
O que pode acontecer é que as pessoas mudam de lado. Ou no Brasil, muito pouca gente está interessada no povo? Primeiro, eu acho que isso daí é uma realidade mesmo. Independente de esquerda ou direita. O povo só é interessante quando ele mesmo se manifesta. Tá? Eu vi quando os trabalhadores brasileiros entravam em greve assim aos milhares em todo o país. Aí todo mundo estava interessado no que o povo estava fazendo. Agora o povo está quietinho lá, vivendo uma vida muito difícil e ninguém liga. Tá? A política de não vou dizer de toda a esquerda, mas de um amplo setor da esquerda, tem nada a ver com o povo brasileiro. Esse negócio de colocar como questão central o problema dos transexuais, tal, tudo bem, é um problema, mas é um problema menor. O problema maior é que nós temos aqui mais de 100 milhões de pessoas praticamente na miséria. Até porque o brasileiro comum ele pode até ser preconceituoso, mas ele não é agressivo, né? Não, a maioria não é agressivo. Os preconceituosos de verdade são poucos. O Brasil, nesse sentido, é um país muito humano, né? O que é impressionante porque a população é tratada com muita desumanidade, né? Sim. Eu acho que não tem. É difícil achar um país onde o pessoal é mais caloroso, em geral mais humano do que no Brasil. E eu conheço muitos países do mundo, vivi no estrangeiro, tudo. Você acha que você vai viver para ver o Brasil que você sonha? Bom, eu estou entrando na casa dos 70, né? Estou perto dos 70. Mas ainda tô tomando uísque, então ainda tem lenha para queimar. Não, tem bastante lenha para queimar. Não sei o que eu vou ver, mas para mim não é importante. O importante é fazer aquilo que eu acho que é o trabalho que tem que ser feito. Daí tem os mais novos, vão pegar não, já estão carregando a tocha aí. No PCO tem muita gente jovem. Aliás, isso foi uma coisa que impressionou. A média de idade aqui deve ser 40 anos por causa de você que nos leva lá para cima, porque senão seria 27, 32 no máximo. Mas você sabe que o Partido Bolchevique era assim também? É mesmo? O pessoal falava que os inimigos do Partido Bolchevique... Então o Lenin perdeu o cabelo cedo, né? Perdeu cedo, perdeu com 20 e poucos anos. O pessoal falava, tá lá o Lenin com aqueles jovenzinhos. Era um partido de gente jovem. Tá. Ele tinha pelo menos uns 15, 20 anos a mais do que a maioria dos membros da direção do partido. Caramba. E o pessoal começava a militar cedo. Alguns começaram a militar com 12 anos de idade. Ele mesmo começou cedo, né? Foi depois da morte do irmão. Foi. Ele começou quando ele entrou na universidade, com uns 18 anos de idade. Ainda naquela regra, né? Elite falando de revolução. Ele era da parte da burocracia russa. O pai dele era inspetor escolar, que na época era um cargo importante. Não o inspetor escolar de hoje. Não, era um cargo... Não, eu tenho a maior confiança no futuro. Eu acho que o problema do tempo é assim, a história não dá para você prever dentro do tempo, mas eu acho que as coisas... Minha opinião, não sei, você não vai concordar comigo, mas eu acho que o capitalismo está no seu final, está nos capítulos finais. Eu até acho que pode ser, só não sei se a próxima página, se a gente concorda em qual será a próxima página. Eu acredito que a humanidade vai seguir as tendências que ela já manifesta, não? Vai ser uma sociedade mais coletiva. Né? Os milionários vão desaparecer, as empresas que já são administradas coletivamente vão ser mais coletivamente administradas ainda. O capitalista, né? Uma coisa que acho que muita gente não entende. O capitalista original era aquele capitão da indústria. Essa figura praticamente não existe mais. O capitalismo hoje é uma grande força generalizada, coletiva, né? Se manifesta na Bolsa de Valores. Na Bolsa de Valores, sociedade por ações, tudo isso. Os trabalhadores já mostraram que as cooperativas funcionam. Então eu acho que, à medida que a sociedade vai ficando num beco sem saída cada vez maior,
Essa é a única saída. O capitalismo vai levar ao comunismo. O que você falou tem que ser entendido bem literalmente. É a própria natureza do capitalismo que vai levar ao comunismo. Marx dizia isso, não é? O capitalismo tem o seu limite em si mesmo. E o socialismo só é possível como resultado do capitalismo. Por isso nós não somos uma esquerda assim que acha que o capitalismo é uma coisa pecaminosa. Então ainda faltam 50 anos de Brasil para chegar à revolução, pelo menos. Bom, mas aí tem a economia mundial, né? Tá. Quando você vê a China, você fala, acabou, o Império Americano... Eu não digo que acabou. Eu só penso sempre o seguinte. Em 1917, no final da Segunda Guerra, se alguém chegasse em um londrino e falasse, daqui 28 anos, aquela colônia de vocês vai mandar no mundo, ele fala, você tá louco. Ninguém ia acreditar nisso. Ia acreditar. As coisas mudam muito rápido. Como pode ser que até essa questão da China mude muito rápido e surge alguém aí que a gente não entenda? Quem sabe até o Brasil. O Brasil é um país de grande potencial nesse sentido. O Brasil era para ser a China dos dias de hoje. Sim. Infelizmente, né, com a ditadura depois, o país retrocedeu brutalmente. O governo Lula também, nesse aspecto industrial. A partir da ditadura em diante foi só retrocesso. Quando a gente pega o colapso soviético, o Brasil, em 1991, era 3 vezes o PIB da Rússia. E era maior que a China também. E era maior que a China. E hoje... E o Brasil é um país cujo desenvolvimento geral é maior do que esses países. Desenvolvimento geral? Porque o Brasil já tem uma cultura. O Brasil é mais sofisticado. Ele é mais sofisticado, não. E a economia capitalista brasileira, ela é bem mais abrangente. Ela não é como nos Estados Unidos, que é todo o país. Mas ela é bem mais abrangente, bem mais desenvolvida, né? O Brasil tem a maior rede elétrica do mundo. É maior que a China, maior do que a Rússia, maior que os Estados Unidos. Exportou tecnologia para as pessoas fazerem linhas de transmissão. Quer dizer, não é um país qualquer. O brasileiro subestima muito. Faz avião. O Brasil faz tudo, praticamente. Esse negócio do Irã, que o pessoal fica... Vai ter bomba atômica, não vai ter bomba atômica? Se o Brasil tivesse a capacidade de decisão, fabricava a bomba atômica do dia para a noite. Sim. A gente tem a tecnologia, a gente só não faz. Se bem que, a julgar pelo tempo que a gente ainda não conseguiu concluir a Angra 3, eu acho que não seria do dia para a noite. Mas é porque os outros países criam um obstáculo. Mas a gente não cria obstáculo nós mesmos para nós? Olha... Mas nós quem? Esse que é o problema. Quem que somos nós? Porque tem muita gente no Brasil aí que está no bolso dos capitalistas estrangeiros. Não vou falar que não seja isso, até porque, nesse sentido, esquerda e direita concordam em muitos aspectos. Sobretudo quando a gente pega a questão ambiental. Olha, eu acho que você vai concordar com muita gente de direita que fala que a proteção da Amazônia é uma agenda global e não brasileira, do jeito que está posta. Eu acho que sim. Até porque tem 30 milhões de pessoas lá que precisam viver e a gente não está deixando. Isso é um fato. Não, é um absurdo. Eu encontrei aqui, sábado passado, um rapaz que trabalha na Guiana. Aí eu brinquei com ele, falou, o pessoal está triste lá por causa do petróleo, né? Ele falou, é uma revolução. Sim. O país mudou totalmente. E veja que eles ficam com uma fatia ínfima da renda do petróleo. O que tem na Guiana é mais ou menos o mesmo que tem em Roraima, que é a Guiana brasileira, literalmente. E a população é mais ou menos do mesmo tamanho. E o boom de desenvolvimento seria mais ou menos o mesmo. Exatamente. E o pessoal é contra. Eles são contra o quê? É uma convicção ideológica? Faz favor. E aí é aquele negócio, né? Existe uma direita e uma esquerda que é contra,
e existe uma direita e uma esquerda que é a Aí, favor. essa linha divisória é mais importante, na minha opinião, do que direita e esquerda em geral. Tá, que seria como você... O pessoal que é a favor de melhorar as condições de vida do povo brasileiro. Perfeito. Independente da ideologia. Independente da ideologia. Aí o direitista fala, não, mas eu sou favorável ao livre empreendimento. Sei lá por que motivo ele é favorável. Porque eu acho que só interessa ao capital estrangeiro que o Brasil não explore o petróleo da chamada margem equatorial. Então o Brasil interessa muito. O Brasil interessa muito. Aí a pessoa fala, mas o Brasil não vai ficar com a maior parte do dinheiro. Tudo bem, a gente pode lutar para que o Brasil fique. Sim. Mas mesmo ficando com menos dinheiro... É melhor do que nada. É melhor do que nada. Perfeito. Esse é o Rui Costa Pimenta. Espero que eu tenha conseguido extrair o que há de melhor e pior nele também, porque a ideia era essa. E a dúvida que fica é: você que é de direita, ele é mais ou menos parecido com você do que antes? E você que é de esquerda, admira mais ou menos? Esse é o Monautas e eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Rui. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço de verdade.